amém? Eu queria aqui manifestar minha alegria, vocês que estão em casa, né? Infelizmente vão ficar só de ouvir falar, viu, Moreira? Moreira e Andréia. Nessa noite nós temos aqui na nossa igreja a oportunidade de receber um casal lá da Igreja Assembleia de Deus Brasileira, lá em Mauá. Eles estão aqui conhecendo nosso litoral, essa terrinha boa aqui de João Pessoa. E hoje eles nos fizeram essa surpresa. Eu cheguei aqui, estavam aqui, né? Nós tivemos lá numa conferência que fomos participar lá na igreja deles e foi um momento muito maravilhoso. Pudemos estreitar um pouco mais o nosso conhecimento, a nossa amizade, já que a gente se falava pela internet, né? Então, irmãos, aqueles que aqui estão, como é que a gente diz a eles? Bem bonito, vamos lá? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo e voltem sempre. É uma alegria ter vocês aqui participando dessa reunião nessa noite. Meus irmãos, nós vamos abrir as Bíblias, nossas Bíblias nesse momento. Hoje é culto de estudo bíblico e nós iremos dar continuidade àquela série que já estamos estudando já. Vamos para a segunda parte hoje, sobre Deus e o dinheiro. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá em Mateus, capítulo de número 6, versículo 19 a 34. Mateus 6, 19 a 34. Você que está em casa, se quiser fazer alguma colocação durante o estudo, pode colocar aí nos comentários, que no final os meninos aqui vão passar para a gente poder estar esclarecendo, tá bom? Então, Mateus capítulo 6, do versículo 19 ao 34. Continuando a série sobre Deus e o dinheiro. Essa passagem ela está no Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, quando Jesus aqui está com os seus discípulos no monte, ensinando a eles, né, orientando eles acerca do reino de Deus. E aí ele vai tratar nessa parte aqui agora sobre a questão dos bens, das riquezas, dos recursos, e ele vai nos dar aqui muitas instruções que vão nos ajudar a viver aqui de uma forma sábia, lidando com os nossos recursos. Então diz assim a palavra do Senhor. Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo 19. Diz assim: Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça,
e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Feche seus olhos e ore mais uma vez, pedindo a iluminação do Espírito. Meu Pai, nós estamos aqui diante do Senhor. Já abrimos aqui os nossos lábios em adoração e louvor ao Teu nome. Queremos te pedir agora que o Senhor nos dê entendimento na Tua palavra. Pai, edifica as nossas vidas, alimenta a nossa alma. É o que queremos nessa noite. Te peço por aqueles que aqui estão. Tu sabes o que cada um necessita. Nós não precisamos ensinar a Ti ou gritar para que o Senhor nos ouça, porque o Senhor já sabe o que nós precisamos. E nós queremos nessa noite, Pai, receber da Tua parte orientação. Seja também com aqueles que estão em casa, aqueles que estão no leito, no hospital, onde quer, Pai, que essa transmissão chegue, que o Senhor esteja a falar ao coração deles e a instruí-los de acordo com o Teu Evangelho e com a Tua palavra. Seja conosco, assim eu te peço, e já te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus queridos irmãos, hoje o tema que nós iremos tratar é o que Jesus ensina sobre o dinheiro. Na semana passada nós vimos sobre, ou melhor, na última vez que a gente se encontrou, a gente viu sobre Deus, a Bíblia, né, e o dinheiro. Hoje a gente vai começar a estreitar um pouco mais e vamos então entender o que é que Jesus tem a dizer, o que é que Jesus nos ensina acerca do dinheiro. E eu queria, antes da gente prosseguir, traçar com vocês aqui alguns objetivos. Primeiramente, eu pretendo que depois dessa exposição aqui nessa noite, nós possamos compreender a necessidade que temos de estudar esse tema, de estudar sobre dinheiro. Já falei para vocês que, infelizmente, há muitas igrejas históricas, muita gente boa aí, comprometida com a palavra do Senhor, mas que teme falar sobre dinheiro, porque esse tema dinheiro nos nossos dias está tão associado àquela ideia equivocada da teologia da prosperidade, que ensina um outro evangelho que não é o evangelho bíblico, que muitos têm receio de tratar sobre dinheiro na igreja. Mas Deus também, Ele tem uma palavra para nós acerca do uso e da maneira como nós nos relacionamos com o dinheiro. Então, nós iremos compreender a necessidade que temos de estudar sobre esse tema. Além disso, também eu pretendo, né, nesse estudo, nessa noite, entender com vocês o que é que precisamos ter em mente ao lidar com o dinheiro. E aí, o que é que nós precisamos ter em mente? Que nós temos um único Senhor, que Deus, Ele não compartilha o trono do nosso coração. Deus, Ele quer exclusividade. E quando nós nos relacionamos com dinheiro, existe uma tentação de colocar o dinheiro no lugar de Deus. Vocês já devem ter visto pessoas, né, que depois de perder a posição que tinha, o dinheiro que tinha, ou perder até mesmo algum bem, que essa pessoa se desespera. Normalmente essa pessoa estava entendendo mal aquilo na sua vida, porque às vezes coloca a esperança naquilo que é passageiro, naquilo que é mundano, quando só Deus é quem pode realmente preencher a nossa esperança, nos dar uma confiança firme. Então, nós iremos entender que precisamos ter claro na nossa mente e nos nossos corações que o nosso Deus é o único Deus do nosso coração, e que Ele não comunga, Ele não compartilha o trono dEle com qualquer outra coisa, muito menos com o dinheiro. Também iremos entender nessa noite, além desses dois objetivos que aqui já colocamos para você, nós iremos entender que o dinheiro não pode ser uma fonte de angústia para nós. Porque às vezes está lá a situação econômica do país não está boa, as finanças não estão boas, e a gente fica angustiado, começamos a olhar para a despensa e começamos ali a contar os últimos centavos, e a gente fica angustiado, como se a nossa sobrevivência dependesse unicamente e exclusivamente do dinheiro. E Jesus vai nos mostrar algo diferente. Jesus vai nos mostrar que nós não podemos viver preocupados, angustiados, mesmo diante da escassez. Por quê? Porque temos um Deus que nos sustenta e que nos guarda. Então, nós iremos tratar aqui esses três objetivos, e eu espero que no final vocês possam aí compreender. E se não compreender, como nós estamos aqui no culto de estudo bíblico, inclusive o casal que está nos visitando nessa noite, fiquem à vontade para poder participarem também, colocarem para a gente interagir aqui, tá bom? Então vamos começar entendendo aqui, meus irmãos, algumas razões por que devemos estudar sobre dinheiro.
por que a gente não pode se omitir de falar desse tema. E eu sei que você que está acompanhando pela internet, basta você dar uma pesquisada aí no YouTube, no Google, e você vai perceber quantas mensagens sobre dinheiro, e a maioria delas, de uma forma equivocada, nós temos aí à nossa disposição, né? E eu queria aqui mostrar para você algumas razões, para a gente começar a focar naquilo que a palavra do Senhor realmente nos ensina. Então, meus irmãos, primeira razão que nós vemos, podemos aqui colocar para vocês, é que o dinheiro, ele tem um peso importante na maioria das nossas escolhas. Então, você diz, poxa, mas eu quero o céu, eu quero aspirar à glória de Deus. Amém, é isso que nós queremos, né? Jesus, ele escancarou as portas dos céus, ele abriu o acesso até o trono de Deus, isso é tudo maravilhoso. Mas nós não podemos, irmãos, deixar de falar sobre um tema tão importante quanto o dinheiro. E por uma razão que nós já falamos aqui, que a maioria das nossas decisões, elas estão ligadas, associadas ao dinheiro. Vou dar aqui para você alguns exemplos. Se você pensa em mudar de casa, eu vou mudar de bairro, vou morar em outro lugar, né? Você tem que ter dinheiro, né? Você tem que pensar. Essa sua escolha só vai ser possível se você tiver recursos. Se você está passando um problema de saúde, você precisa saber como lidar, que exame fazer, qual médico você vai se consultar, você precisa ter recursos, né? Se você não tiver dinheiro, fica complicado. Então, percebam que não basta fazer a escolha, o dinheiro está sempre lá associado às nossas escolhas. Além disso, irmãos, onde os nossos filhos vão estudar? A gente fica pensando numa boa escola, certo? É muito boa aquela escola, mas temos condições financeiras para bancar isso. Então percebam que o dinheiro ele está sempre associado às nossas escolhas. A gente não pode deixar de falar sobre ele, né? Você pode até colocar ele debaixo do tapete. Você pode até querer não tocar aqui no contexto da igreja ou no contexto da sua igreja, mas é fato. As nossas decisões, a grande maioria delas, vai estar relacionada ali com o dinheiro para que elas se tornem possíveis, as decisões se tornem possíveis. Além disso, um dado estatístico das Escrituras é que a Bíblia, meus irmãos, na Bíblia nós temos mais passagens se referindo a dinheiro do que se referindo ao amor. Olha que coisa, né? Nós não vamos falar sobre dinheiro, mas a Bíblia, ela fala mais de dinheiro, ela cita mais de dinheiro e da atitude que devemos ter em relação ao dinheiro do que sobre o amor. Então, meus irmãos, a própria Bíblia, ela dá ênfase a esse tema e a gente não pode se omitir de falar. Além disso, nós temos vivido, né, dias difíceis economicamente. Depois aí que essa pandemia está chegando ao fim, a gente tem percebido muita gente que perdeu o emprego. A economia, né, tem se movido. Esses dias eu conversava com a minha esposa e nós notamos, né, que quando a maioria dos produtos no supermercado, eles não mudaram o preço, mas eles mudaram a quantidade de produto que tem lá. Então você vai comprar lá, de repente tinha 900 gramas lá o produto, agora só tem 600, mas você está pagando o mesmo preço. E aí você muitas vezes não sabe por que a feira não está durando até o final do mês. Então, meus irmãos, a situação que nós estamos vivendo agora, essas crises financeiras que estamos vivendo, a alta da inflação aí, inflação a 10%, né? Então, meus irmãos, é muito alto, e isso aí ocasiona um efeito perverso na nossa vida financeira. Então, a gente precisa saber como lidar com os nossos recursos, com o nosso dinheiro. A igreja ela deve saber lidar de forma correta com o dinheiro. Não é só ganhar dinheiro, né? É saber lidar com o dinheiro. Às vezes, aqui pela experiência, irmãos, eu encontro pessoas que ganham bem, mas vivem endividadas. São pessoas endividadas. Não é uma questão de ganhar bem, é a atitude que se tem em relação aos recursos. Há outras pessoas que ganham pouco, mas sabem administrar bem os seus recursos. E você olha para ela e diz, poxa, a pessoa parece que é bem de vida, mas às vezes ganha tão pouquinho ali, não tem tantos recursos assim. Irmãos, nós precisamos saber lidar de forma correta com o dinheiro. E se os nossos ouvidos estiverem abertos nessa noite, as instruções que Jesus nos dá aqui nessa passagem, certamente nós seremos salvos de muitos problemas na nossa vida, né? Na nossa vida e relacionado ao dinheiro, a maneira como nós tratamos os nossos recursos. Então, essas razões são as razões que temos para tratar esse tema, para não nos omitir. Eu espero que nessa noite vocês possam
estar aí sendo instruídos e recebendo da parte de Deus a instrução. Então vamos lá, eu queria que você deixasse o texto aberto aí de Mateus capítulo 6, porque nós iremos nos deter aqui nessa passagem para entender o que é que Jesus tem a ensinar. E aí, meus irmãos, é muito importante começarmos aqui destacando o que Jesus vai tratar nesse texto. Ele vai deixar claro que há uma escolha a ser feita nessa vida. Todos nós temos que fazer. Ou servimos a Deus, o Senhor Criador dos céus e da terra, ou servimos as riquezas, a Mamon. Mamon aqui é uma referência, né, a um Deus, né, uma palavra aramaica que significa riquezas, bens, né? E aí Jesus vai dizer, olha, ou alguém serve a Deus ou alguém serve a Mamon. Ter ou não dinheiro, meus irmãos, traz tentação ao coração. Se você tem demais, você quer manter aquele dinheiro, você quer viver para ele pode lhe escravizar. Se você tem de menos, você vai viver trabalhando, se desgastando, suando para ter, para ver se consegue melhorar de vida, para ver se aquela conta lá no banco, né, ela começa a juntar alguma coisa. Irmãos, quando a nossa esperança ela é posta no dinheiro, ter ou não dinheiro é crucial para vivermos em paz. Entenda bem isso. Né? Entenda bem isso. Quando a gente, nossa esperança está no lugar errado, está posta no dinheiro, a nossa paz depende de ter ou não ter dinheiro. E essa não é uma atitude cristã, como Jesus vai nos ensinar. Porque quando nós falamos da esperança, nós estamos falando da confiança, né? A gente está falando daquilo que pode nos salvar no momento de desespero, daquilo que pode nos salvar também no porvir. E quando nós olhamos para o dinheiro, embora tenha poder nessa existência para fazer muita coisa, ele não tem poder de nos salvar. Se a nossa esperança estiver nele, está complicado. Meus irmãos, Deus, ele não pode ser substituído por bens materiais ou dinheiro. Isso é uma questão óbvia. Vocês vão concordar comigo que não há muito que se discutir sobre isso. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Por ser tão óbvio assim, às vezes a gente não se dá conta que a gente pode estar vivendo escravizado pelos nossos bens, pelos nossos recursos. Né? Por achar que é tão óbvio, já sabemos que nós não podemos ter outro Deus no nosso coração, nós muitas vezes não nos damos conta de que estamos nos desgastando por um bem material, por alguma coisa que colocamos lá no lugar de Deus. A gente precisa ter cuidado com isso. Tim Keller escreveu um livro muito interessante, o título dele, depois se vocês puderem procurar lá na Amazon, Falsos Deuses, onde ele vai tratar a questão da idolatria. E o Tim Keller, ele fala que o grande problema, muitas vezes, é que a gente não dá nomes e a gente acha que, poxa, estamos vivendo normalmente, vivendo aquela vida escravizada, num ativismo maluco para ver se a gente enriquece um pouco mais, para ver se as riquezas aumentam, quando no fundo o nosso problema é um problema de idolatria, porque nós estamos dedicando toda a nossa vida, nosso tempo, para aquilo que não é Deus. E o pior, muitas vezes mantendo uma expectativa naquilo que não é Deus, como se aquilo pudesse dar o que só Deus pode nos dar. Então a coisa complica. E antes que você diga, pastor, é só o dinheiro que faz isso? Não. Tem gente, irmãos, tem famílias, por exemplo, em que os pais, eles colocam os filhos no lugar de Deus. E não são só os bens. Às vezes tem pessoas que colocam o seu status na sociedade no lugar de Deus. Mantém, aquilo ali lhe dá uma segurança, lhe dá uma expectativa, lhe dá até a sua identidade é formada por aquilo que se colocou como Deus no coração dela. Então, meus irmãos, nós precisamos estar atentos. Se a nossa paz depende de ter ou não dinheiro, já é um sinal amarelo que precisa acender dentro do nosso coração, porque a nossa paz, ela não pode depender do dinheiro. A nossa paz está em Deus, em Deus. Por isso que Paulo vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece, né? Seja na escassez, seja na bonança, na fartura, tudo posso naquele que me fortalece. No Sermão do Monte, esse sermão tão conhecido aqui de todos nós, também chamado Sermão da Montanha, quando Jesus está ali no monte, eu imagino ali no vale, né, Jesus diante dos seus discípulos, podendo falar e sua voz ecoando naquele vale para os seus discípulos. Jesus então ensina qual deve ser a relação
dos discípulos, daqueles que estavam a ouvi-lo com o dinheiro. E aí, a primeira coisa que Jesus vai mostrar aqui é que Jesus ele proíbe, no seu ensino, o acúmulo de riquezas terrenas. Veja o que ele diz no versículo 19, Mateus 6,19. Ele diz assim: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Meus irmãos, o que é que Jesus está ensinando aqui? Talvez você pense nesse momento: poxa, pastor, então eu estou vivendo em pecado, porque graças a Deus lá na minha conta eu tenho um recurso lá, tenho dinheiro lá, o dinheiro está lá acumulado, até rendendo lá. É isso que Jesus está tratando aqui. Meus irmãos, Jesus ele não proíbe que nós tenhamos uma boa condição de vida, ou que trabalhemos para receber o nosso salário. Jesus não quer isso. O problema que Jesus vai mostrar mais à frente é quando a nossa confiança é posta então nesses recursos que temos. Aí ele continua dizendo assim no versículo 20, observem aí: mas ajuntem tesouro no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, onde ladrões não escavam nem roubam. Agora observe: porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. O seu coração. A preocupação de Jesus aqui é onde está o nosso coração. Jesus está dizendo que se você tiver uma conta no banco, recursos no banco, aí estiver fazendo alguns investimentos em ações, em títulos, você está pecando. O que ele está dizendo aqui é que o nosso coração não pode estar nessas riquezas. E quando nós então vivemos em prol disso, nosso coração está no lugar errado. Jesus falava para discípulos, homens e mulheres, que tinham o costume de guardar o recurso em casa. Naquela época não era como nos nossos dias, que a gente vai ali no banco, faz um depósito, o dinheiro fica guardado lá. Naquela época se escondia nas paredes, se escondia literalmente debaixo dos colchões, né, ali. E Jesus vai dizer: olha, não guardem aí, não fiquem acumulando o tesouro de vocês aí, porque o tempo, a traça, a ferrugem vai comer, o tempo vai deteriorar. Procure um tesouro que dure, procure um tesouro que permaneça. E esse tesouro que permanece está onde? Está no céu, está ao lado de Deus. Então Jesus diz: coloque o coração de vocês lá. E aí a gente vai perceber, meus irmãos, algo interessante, porque a palavra do Senhor, quando fala em juntar tesouro, com os tesouros que nós temos aqui, com o recurso que nós temos aqui, nós podemos juntar tesouro no céu. E a gente vai já entender isso mais um pouco. Os discípulos de Jesus, irmãos, eles devem juntar tesouro no céu. Tesouros nos céus são tudo aquilo que podemos levar para além do túmulo, como santidade de caráter, obediência à vontade de Deus, o fruto de nosso serviço ao Senhor. Tudo isso vai contar na eternidade, não é mesmo? Tudo isso vai contar na eternidade. Lá no céu, Deus vai nos receber até Ele e vai contar lá como vivemos aqui nessa terra. O caráter que manifestávamos aqui, se era o de Cristo realmente ou não. Os frutos da nossa dedicação ao trabalho do Senhor. Lucas, quando ele fala na versão dele dessa passagem, observem aí no capítulo 12 de Lucas, Lucas 12, versículo 33, diz assim a palavra do Senhor. Lucas 12, 33. Diz: vendam os seus bens e deem esmola, façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói. Como é que Jesus aqui nos ensina a juntar tesouro nos céus? Jesus nos ensina ajudando, né, cuidando daqueles que precisam, usando os recursos que nós temos, né, aqueles recursos que muitas vezes nos sobram no fim do mês, para ajudar aqueles que precisam ser ajudados. E se queremos de fato praticar a generosidade cristã, eu diria mais um pouco, além do que sobra, dê também aquela oferta sacrificial a quem precisa. As pessoas que têm convivido com você, aqueles que têm batido a sua porta aflitos, né, em dias tão difíceis como esses que a gente tem vivido, né, em que encontramos pessoas, irmãos, que perderam o emprego, pessoas que estão percebendo que as contas não estão batendo porque a feira não dá para chegar até o fim do mês.
Então, meus irmãos, juntemos tesouro no céu, onde o ladrão não rouba, onde a traça não corrói. Jesus exortou, inclusive, um jovem rico. Vocês lembram lá do jovem rico? Que vai ao encontro de Jesus, e aí Jesus pergunta a ele, diz a ele: olha, se tu queres realmente entrar no reino dos céus, vai, vive, honra teu pai e tua mãe, faz tudo direitinho. Ele diz: tudo isso eu já faço. Só que ele tinha um problema no seu coração, ele tinha um outro Deus no seu coração. E Jesus vai e diz a ele: olha, vai, vende tudo o que tu tens, distribui entre os pobres e segue-me. Foi o que ele fez. Ele saiu cabisbaixo, entristecido e não seguiu a Jesus. Aquele jovem rico, meus irmãos, ele não juntou tesouro no céu. Ele era um expert, um bom administrador dos recursos da terra, mas dos recursos do céu ele não estava entendendo muito bem. Por quê? Porque o seu coração estava no seu tesouro. Ele não estava juntando tesouro como deveria juntar. O problema daquele jovem é um problema muito notório nos nossos dias, né, que é a idolatria. Calvino, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse que nosso coração é uma fábrica de deuses. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ler essa frase contextualmente, mas ele está dizendo o seguinte: o nosso coração vive em busca de Deus, que a gente tem uma facilidade natural de olhar para a criação, olhar para as coisas dessa vida e começar a atribuir às coisas dessa vida funções, atributos que são próprios de Deus. E quando nós encontramos aqui alguma coisa que temos nessa existência e dizemos: olha, ali está a eternidade, o poder, a segurança, a esperança, nós estamos fazendo de tal coisa um Deus. E se você parar para pensar, a gente faz isso até com muita naturalidade, porque a gente está olhando, a gente está bem, a gente está em paz, quando a gente vê que não estamos necessitando de nada, que o emprego está lá garantido, né? A gente, quando vê que a economia está ruim, mas os investimentos estão preservados lá, né? A gente fica seguro, isso nos dá uma segurança. Olha só, segurança, né? Não tenho que temer o futuro, não. Quem é que nos guarda, irmãos, em relação ao futuro? É Deus. Não são os nossos recursos, né? Não são os nossos recursos. Não é pecado você juntar, você ter o seu recursozinho lá para manter sua família, para você se manter. O problema é onde está o seu coração. E nós precisamos olhar para os nossos recursos da forma correta, para que eles não se tornem um Deus na nossa vida. Martinho Lutero, certa vez, disse o seguinte: que o Deus de um homem é aquilo que ele mais ama. O que é que você mais ama? Responda aí no seu coração. O que é que você mais ama? A coisa mais, você não, puxa, isso aqui é o que eu mais amo na minha vida, né? Eu amo minha esposa, amo meus filhos, amo eles, mas eu não amo eles mais do que o meu Deus, né? E essa eu sei que é uma decisão difícil, né? Muitas vezes a gente fica: puxa, mas a minha família é tudo para mim. Não, às vezes a gente está mantendo uma expectativa no lugar errado, porque filhos vão decepcionar, porque a esposa, por mais que a gente ame, é falha, né? Nós somos falhos também. Então, irmãos, aquele que pode realmente preencher a lacuna do nosso coração é Deus, é Deus. E nós não podemos amar as riquezas, amar as riquezas. As riquezas são meios para nos levar àquele que nos ama, aquele a quem amamos de verdade, que é o nosso Deus. Quem ama as riquezas faz dela o seu Deus. O coração dos discípulos de Jesus não pode estar dividido entre Deus e as riquezas. Veja agora o versículo 24. Depois de Jesus ter mostrado lá no capítulo 6, versículo 24, ele vai dizer agora algo que é impossível de se manter. Ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar ao outro, ou irá se dedicar a um e desprezar a outro. Você não pode servir a Deus e às riquezas. Jesus aqui se refere a riquezas, né, como um senhor. Ele diz: você não pode ter dois senhores. A imagem dele é a imagem de um senhor que tem os seus servos, que vivem para ele, que vivem para servir o seu senhor. E aí ele vai dizer: vocês não podem ter dois senhores. Observe o que é que o dinheiro, o papel que o dinheiro pode tomar na vida de alguém. Ele pode se tornar um senhor. E ele se torna um senhor
quando ele se torna razão na nossa vida. Vivemos, acordamos, nos sacrificamos e nos desgastamos apenas para termos mais dinheiro. Então Jesus está dizendo, você não pode servir a dois senhores, porque você vai aborrecer um e amar o outro e vice-versa, e isso não vai dar certo. Então Jesus aqui está falando de Senhor. E um detalhe cultural muito interessante é que quando Jesus fala isso, naquela época, o Senhor, ele demandava dos seus escravos ou servos, irmãos, uma devoção integral. O servo vivia para servir ao seu Senhor. Tudo o que ele fazia, inclusive até os filhos que ele gerava, o servo, era para o seu Senhor. Então, quando ele diz aqui, vocês não podem ter dois senhores, ele está falando agora de quê? Ele está falando daquilo que o dinheiro pode fazer na nossa vida, pode nos tornar servos, escravos dele. Alguém serve as riquezas, que aqui é chamada, no original está lá em aramaico, mamum, né? Aqui é traduzido por riquezas na minha tradução, né? Mas a palavra é mamum, que é usada para traduzir riquezas. E aí, alguém que serve as riquezas, quando faz delas o alvo maior da vida, acumular tesouros, juntar bens materiais, depender deles, né, desses bens, dedicar-se integralmente a ter mais e mais, como algo insaciável, né? Insaciável, quem tem mais quer mais e está brigando por mais e mais e mais. Então, meus irmãos, atentemos aqui para as palavras de Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos chama a atenção para o lugar que o dinheiro deve ter no nosso coração. Servir a Deus, irmãos, é usar os bens que Ele nos deu para os fins por Ele determinados. E quais são esses fins? Vocês devem lembrar, no nosso último estudo, né, a gente viu lá o sustento da família, a expansão do reino de Deus, a ajuda dos necessitados. Nós vimos tudo isso na última lição, no último estudo que tivemos aqui, né? Então, é para esses propósitos que Deus então nos dá os recursos que nós temos. E nós precisamos saber usar bem isso para que Deus seja glorificado. Eu costumo dizer, meus irmãos, vocês que estão aí estudando, que estão se preparando, vocês que são empresários, né? O dinheiro é meio, ele não pode ser o fim. Todas as vezes que o dinheiro se torna um fim, um Deus apareceu ali. Porque o dinheiro é um meio de nós servirmos ao nosso Deus. É um meio de honrarmos o nosso Deus, de reverenciar o nosso Deus com os recursos que nós temos. É óbvio que eu estou falando aqui, estou dizendo que você vai para a rua e vai sair distribuindo dinheiro por aí, né? Se você fizer isso, vão dizer que você não está muito bom das bolas, não. Você está louco aí, né? Fazendo uma coisa dessa. Mas assim, você tem que saber administrar o dinheiro de uma maneira que Deus seja honrado, de que vidas possam perceber a misericórdia de Deus quando você ajuda, quando você usa dos recursos que Deus tem te dado para que as virtudes dele sejam manifestadas. Devemos estar vigilantes, meus irmãos, acerca do lugar do dinheiro em nossas vidas. Ele tem um lugar, nós não podemos deixar de falar sobre ele, e o lugar dele não é no lugar de Deus. Nós não vivemos como os ímpios, né? Pare e converse com um homem ou uma mulher que não conhecem a Deus. Você pode perceber que uma grande maioria vivem, irmãos, escravizados, acordam pela manhã, vão dormir altas horas da noite, eles sequer provam do pão que eles trabalharam. Eu já falei para vocês aqui, um conhecido meu, lá do interior do Piauí, homem rico, dono de uma construtora, uma vez eu estava visitando ele, e ele me chamou até a área ao lado da sua casa, e tinha uma grande piscina, semiolímpica, enorme a piscina. E aí eu conversando com ele, eu disse: ô fulano, quantas vezes você toma banho nessa piscina? Eu, na maior inocência naquela época, bastante jovem, aquele homem olhou para mim e disse: rapaz, quem me dera tomar banho de piscina, não tenho tempo não. E aí eu percebi que as pontas não se ligavam, porque no mesmo instante que ele tinha muito dinheiro, que ele construiu lá um castelo para si, ele não usufruía daquilo que ele havia construído. É tolice, meus irmãos, é tolice. Lê Eclesiastes sobre isso, né? Você junta, quantas pessoas que nós não conhecemos, que já partiram, né? Pessoas que tinham condições, partiram, deixaram fortuna e hoje está nas mãos de outra pessoa que está esbanjando daquilo que o outro juntou e não usufruiu aqui nessa existência.
É por isso, Moreira, que você está aproveitando aqui, né, essa vinda para cá. Aproveite mesmo, porque isso é bênção do Senhor. Aproveite, goze mesmo de Deus dar a oportunidade que Deus tem dado a vocês, porque às vezes a gente fica lá acumulando sem propósito, porque o problema é esse também, acumular sem propósito, né? A gente tem que ter um propósito estabelecido, e no fim das contas Deus deve ser glorificado com aquilo que Ele tem nos dado, né? Ele deve ser sempre o Senhor. Agora deixa eu fazer um alerta aqui, tome cuidado, meus irmãos, pois o poder do dinheiro pode atrair seu coração, e seu coração pode acreditar em algum momento que porque você tem o dinheiro, está guardado, não tem o que temer, vai tudo dar certo, né? Meus irmãos, Jesus, Ele quer que confiemos apenas em Deus. Os discípulos dele ali precisavam entender isso, que não há como servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Mais uma vez eu quero bater nessa tecla aqui intencionalmente. A gente tem que estar atento, meus irmãos, porque isso às vezes é tão óbvio e ao mesmo tempo é tão natural, que a riqueza nos atrai para que a gente confie nela. Não, está tudo muito bem, está tudo muito tranquilo, se acontecer algum problema aqui, eu vou ter lá o recurso para me sustentar. Meus irmãos, nós precisamos confiar em Deus, a nossa vida deve estar nas mãos dele. Meus irmãos, vejamos agora o que é que Jesus vai falar, né? Uma vez que não podemos servir a dois senhores, temos que servir apenas Ele. Jesus, na continuação, vai falar agora sobre a fé. E aí ele vai fazer um contraste entre a fé e a angústia e a ansiedade. Porque aqueles que não vivem por fé, mesmo tendo recursos, vivem de forma ansiosa, preocupada, né? Uma vida sempre angustiada com o futuro, não consegue aproveitar o aqui e agora. Uma vez que Deus é Senhor da vida dos discípulos, irmãos, eles não deveriam andar ansiosos, mas confiarem a Deus a provisão sobre as suas vidas. Então, no capítulo 6 aqui ainda, a partir do versículo 25, eu dei um pulinho aqui nessa questão da luz do corpo, porque Jesus faz apenas um contraste entre o olho bom e o olho mau, o olho das trevas e o olho da luz, ou seja, aquele que olha para o céu e aquele que olha para a terra. Os olhos na terra é os olhos das trevas, os olhos no céu são os olhos da luz. E aí, no versículo 25, então, ele diz o seguinte: por isso digo a vocês, observe aí, por isso, por que ele está dizendo por isso? Ele acaba de falar que não pode haver dois senhores. Então não tem como servir a dois senhores, tem que ser só um. Aí agora ele vai dizer, por isso, ou seja, pelo que eu acabei de falar anteriormente, ele vai dizer, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Em outra tradução diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Ele está dizendo, não se preocupem. Por que ele está dizendo não se preocupem? Aqui esse não se preocupar é o oposto daquele que serve a Mamon. Porque o que serve a Mamon vive preocupado com a vida. Ele levanta pela manhã, vai trabalhar, passa 12 horas trabalhando, vai dormir, já fica pensando como é que vai ser no outro dia e fica nesse ciclo, né, na vida dele, esse ciclo sem nexo. Então, o homem que serve a Mamon vive assim. Mas aí Jesus diz, mas vocês não devem se preocupar, porque vocês não vivem assim. Isso não é o propósito maior da vida de vocês. Vocês foram chamados para adorar a Deus, adorar a Deus, viver para Deus, honrar a Deus. Este é o maior propósito da vida de vocês. Meus irmãos, a origem da ansiedade pelas coisas materiais é falta de fé. E no versículo 30, Jesus diz assim, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. O que é que Jesus quer dos discípulos? Que os discípulos vivam por fé. E quando a confiança e a esperança está posta em Deus, e não em Mamon, e não nas riquezas, então eles vivem tranquilos, porque Deus vai fazer a provisão na vida deles. Para vocês entenderem o contexto dessas palavras de Jesus, Jesus usa aqui a própria natureza para instruir os discípulos. E no ensino de Jesus ele diz o seguinte, olha as aves dos céus, elas não têm celeiro, elas não têm uma despensa na casa delas, onde elas vão colocar lá a feirinha do mês dela, elas não têm isso, mas o Pai, Deus, sustenta elas.
Olhem os lírios do campo, uma flor linda, porém muito frágil, né? Uma flor que hoje nasce, amanhã e já, né, perde o seu esplendor, é lançada no forno. Mas nem Salomão, com toda a sua beleza, se vestiu como o lírio do campo. E aí Jesus disse: será que vocês não valem mais do que um lírio? Será que vocês não valem mais do que uma ave do céu? É claro que valemos, irmãos. Então o que é que nós precisamos? Confiar. Temos os recursos, mas confiar em Deus, que é Deus quem provê para a nossa existência. Meus irmãos, quando falamos de viver por fé, não entendam mal. Eu não estou dizendo aqui que a gente não vai trabalhar mais. Se você não levantar pela manhã, ir lá abrir seu negócio, ir lá para o seu trabalho, vai complicar a sua vida. Você não vai ter de onde tirar. Meus irmãos, quando nós falamos aqui que viver por fé, isso não quer dizer que não devemos nos esforçar ao trabalhar. Pelo contrário, nós trabalhamos com a tranquilidade da provisão de Deus na fartura ou na pobreza. Perceba a mentalidade que a gente assume quando a gente dá ouvidos e vive aquilo que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina simplesmente a trabalhar, estarmos nos suando ali, né, para trazermos o pão para a mesa, mas no fundo a gente sabe que Deus é quem está cuidando da gente. De que não é meu suor que vai trazer o pão, é Deus quem vai prover o pão. Então, quando falamos em viver por fé, não é dar aqui corda ao preguiçoso, né? Salomão diz o seguinte: olha, preguiçoso, vai aprender com as formigas, a providência, né? Então, vai lá, junto no tempo do verão, para que no inverno você tenha com que sobreviver. Meus irmãos, trabalhamos com a tranquilidade da provisão de Deus na fartura ou na pobreza. Os discípulos deveriam então buscar, ao invés de gastarem todas as suas energias para buscar o que comer, o que vestir, estarem se preocupando, poxa, qual é a roupa que eu vou vestir amanhã, eles deveriam gastar a energia deles em uma só coisa. E que coisa é essa? Veja o que ele diz no versículo de número 33, ele diz assim: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Para você entender melhor essa passagem aqui, é importante você ter em mente o contraste que ele está fazendo aqui. O contraste entre quem? Entre os dois senhores, Deus e Mamon. Quando ele diz: mas buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, quem faz isso? Quem tem Deus como Senhor, quem vive para Deus, quem canalizou suas energias para Deus. Mas quem é aquele que não está com a sua energia canalizada para Deus, sua vida canalizada para Deus? É os gentios, pagãos. Veja o que ele diz no versículo 32. Ele diz assim: porque os gentios, quem são os gentios? Os pagãos, que não conhecem a Deus, é que procuram todas estas coisas. Então, percebam aqui, quem serve a Mamon? Os gentios. Os gentios vivem, eles fazem da existência deles, o propósito maior da existência deles, juntar riqueza, viver para acumular recursos. E essa é uma maneira equivocada. Meus irmãos, os discípulos deveriam buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E aí, como diria lá no interior de Pernambuco, eu tinha um senhor, ainda hoje ele está na igreja lá em Macaparana, no interior de Pernambuco, que ele me discipulou, chamado Brasiliano. Eu lembro que todos os domingos nós chegávamos cedo à igreja e íamos ali no momento de oração, e ele repetia inúmeras vezes esse texto. Ele dizia assim, parafraseando, ele disse: olha, Léo, busque em primeiro lugar a vida de Deus, a justiça de Deus, a vontade de Deus na sua vida, e o restante vem a reboque. Era o que ele estava dizendo aqui, era o ensinamento. Como assim? Se eu souber colocar as coisas no seu devido lugar, se eu souber dar prioridade à vontade de Deus, eu não tenho que estar me preocupando com aquelas coisas, com o que eu vou comer, com o que eu vou vestir, com o que eu vou beber. Por quê? Porque isso vem como consequência da busca de Deus. Então a gente busca a Deus e esses recursos vêm. O ímpio vive assim, o gentil vive assim. Basta você lembrar dos seus colegas. Lembre dos seus colegas que não são cristãos, que não conhecem o Evangelho. Vejam como eles vivem. Veja se eles não vivem para juntar, acumular riqueza. E muitas vezes nem gozam das riquezas que têm. Meus irmãos, não é assim que nós devemos viver. Jesus faz duas proibições aqui àqueles que vivem
com a sua confiança em Deus. Proibições que eu e você precisamos ouvir bem. Primeiramente, ele proíbe, meus irmãos, a inquietação com comer, com comer, com beber e com vestir. Coração inquieto, não, por essas coisas, não é coração de quem está buscando o reino de Deus e a sua justiça. Entenda bem isso. Ah, não estou conseguindo dormir. Como é que vai ser agora? E a feira que vai chegar? Será que a gente vai ter a refeição sobre a mesa? Essas preocupações, essas inquietações são proibidas por Jesus. Por quê? Porque nós vivemos por fé. Porque nós temos o Deus, Criador dos céus e da terra, que, como ele vai dizer aqui no versículo 32, na parte B, ele diz assim: o Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Deus sabe do que você precisa. Agora deixa eu fazer aqui uma observação. A gente tem que ter cuidado, porque também tem gente seguinte, que está com fome, mas ele só come se for peito de peru, né? Ele está com fome, ele não come um prato de feijão, ele só come peito de peru. Então ele não está com fome. Quem está com fome, come o que tiver, né, meus irmãos? Como o que tiver. Você já viu alguém com sede, com fome? A pessoa com sede de verdade, irmãos, ela está buscando líquido e ela quer ali saciar a sua sede de uma tal maneira que ela bebe coisas que você não tem nem ideia do que poderia ser. Meus irmãos, nós precisamos entender, estar com inquietação pelo comer, beber e vestir não é coisa de quem vive por fé. Como ele diz no versículo 32, os gentios é quem procuram essas coisas. Eles vivem inquietos com essas coisas, mas nós que temos o Deus, Criador dos céus e da terra, não. O pastor Augusto Nicodemos, ele disse uma coisa muito interessante, eu notei aqui para trazer para vocês. Ele disse assim: se nosso objetivo maior e primeiro é viver para a glória de Deus, trabalhar e ganhar dinheiro para a sua glória, Ele haverá de abençoar nosso trabalho. E por meio dele, do trabalho, nos dá tudo de que precisamos. Olha que coisa maravilhosa. Você pode ver isso na sua vida, né? Na prosperidade que Deus tem dado a você. Você tem buscado trabalhar para a glória de Deus. E Deus tem abençoado o seu trabalho de maneira que seu trabalho tem prosperado. De maneira que você está comendo bem, vivendo bem, se vestindo bem. Por quê? Porque Deus tem abençoado o seu trabalho. Que coisa maravilhosa, né, meus irmãos? Então, a primeira proibição aqui é andar inquieto, com o que comer, beber e vestir. Isso não é coisa de quem vive por fé. E ele também nos proíbe aqui uma outra coisa. Eu sei que falar de forma negativa assim, pode até dizer, poxa, lá vem mais uma negação, uma regra, uma lei para a gente já vive sobrecarregados de leis, mas são importantes atentar para elas. Em segundo lugar, Jesus também proíbe a inquietação pelo amanhã. Em outras palavras, a ansiedade. O que é ansiedade? Senão, querer viver o futuro no presente, né? Amanhã as coisas não aconteceram, mas você está deixando de aproveitar o tempo presente com a sua cabeça lá no futuro. E às vezes, de forma prática, como a gente deixa de aproveitar a vida, né, meus irmãos? Eu costumo lembrar desse texto, quando Jesus vai falar lá no versículo 34, vamos ler ele, diz assim, ó: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Quando eu estou brincando com os meus meninos em casa, né, eu lembro desse texto, porque às vezes a gente está tão preocupado com o amanhã, que a gente deixa de gozar e de usufruir as bênçãos do tempo presente. Não é assim? Você já se pegou assim, olhando para os seus filhos, dizendo, poxa, como cresceram rápido. E você não tem como voltar atrás, né? E eles cresceram talvez rápidos demais, porque você vivia tão no futuro, que você não conseguiu crescer com eles e aproveitar com eles ali as brincadeiras, aquelas coisas, né, da própria infância, do rolar na cama, do jogar futebol, do rir, do chorar, do estar ouvindo, do sentir as angústias deles. Isso eu estou falando para os filhos, mas nós precisamos aproveitar isso em várias áreas, talvez com seu cônjuge, com a sua esposa, seu esposo, né? Talvez com pessoas queridas, né? Que o tempo é implacável, né? O tempo está aí, ele vai levar, e a gente precisa viver o presente. Então, qual é a palavra de Jesus? A palavra de Jesus é: não se inquietem com o dia de amanhã,
Por quê? Porque o que tem de acontecer amanhã só vai acontecer amanhã. E por mais que você queira perder sono, ficar ansioso, preocupado ou coisa do tipo, não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Porque aquilo só vai ser resolvido naquele dia. Então Jesus diz, o futuro tem os seus maus. Então deixa o futuro trazer os maus, se vier. Mas não queira trazer os maus para agora, os dias maus, as dificuldades do futuro, para o presente. Conversava certa vez com alguém, e a pessoa dizia para mim, pastor, todas as vezes que eu penso na morte, eu fico angustiado. Olha que ansiedade terrível, né? Porque a pessoa não conseguia viver a vida, ela não conseguia ver a vida do tempo presente, ela só pensava na morte. E pensar na morte é se lançar no futuro, naquilo que você não sabe, naquilo que você não sabe, nem se você vai passar, porque se Jesus vier antes, você não vai passar por ela. Mas a ansiedade era de uma tal maneira que ela não conseguia viver o tempo presente, só olhando para o futuro e vendo o futuro, e como vai ser, e será que eu vou morrer, vai ser uma doença, será que vai doer quando eu morrer? Essas perguntas, meus irmãos, que só fazem massacrar o nosso coração e que nós não temos resposta, ninguém tem, só Deus. Então, escutemos aqui a sabedoria de Cristo, né? Aproveitemos, meus irmãos, o tempo presente. Agora, no contexto maior aqui, qual é o segredo para isso? Qual é o segredo para isso? Confiar a nossa provisão, a nossa vida nas mãos de Deus. Quando Jesus diz assim, não se preocupem com o dia de amanhã, quem é que não se preocupa? Quem colocou nas mãos de Deus a sua vida. Quem não fez do dinheiro o seu Deus, o seu provedor, mas fez de Deus o seu provedor. Quando Deus de fato é o nosso provedor, então nosso coração descansa. Nosso coração encontra paz. Jesus, ele não quer, meus irmãos, que os seus discípulos fiquem temerosos com o amanhã, né? O amanhã trará as suas próprias inquietações. Inquietar-nos antecipadamente revela simplesmente um pessimismo paralisante de quem não acredita que Deus faz tudo acontecer para o bem do seu povo. É isso que acontece. A ansiedade, quando toma o coração, nos paralisa e nos faz lançar pelo ralo aquilo que Deus nos promete na sua palavra. Eu gostaria de lembrar para vocês 2 textos. Primeiramente, Romanos 8, 28. O que é que diz lá? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo coopera para o mal? Para o bem. Até a escassez? Também. Tudo coopera para o bem, o nosso bem. E Pedro vai dizer ainda, 1 Pedro 5, 7. Lancem sobre eles, sobre Deus, todas as preocupações de vocês, porque Ele tem cuidado de vocês. Que 2 textos belíssimos, mas que são facilmente perdidos no nosso coração e na nossa mente, quando nós vivemos ansiosos, inquietos no tempo presente, não confiando em Deus, mas confiando no que temos, na conta do banco, no dinheiro que possuímos. O dinheiro é uma bênção de Deus, a gente deve usar para a glória do Senhor, mas a gente não pode colocar o nosso coração nele. Aprendamos com Jesus, meus irmãos, a confiar no cuidado de Deus. Eu não sei na sua vida como é que anda a sua vida em detalhes, como você tem usado seus recursos, como você tem administrado aquilo que Deus tem lhe dado. Administre bem, procure se esforçar, conhecer bem o seu dinheiro. A gente vai falar mais nas outras lições sobre isso, nos outros estudos sobre isso, mas confie, aprenda o básico, né? Aprenda o fundamental, o rudimento da coisa. Viva com o seu dinheiro confiante em Deus. Assim, você não terá mais o que temer. Mas mesmo quando a despensa estiver vazia, escassa, né? Você sabe que Deus está no controle. Eu lembro quando eu morava lá no Alto Mateus, dessa igreja aqui, nós temos uma congregação lá no Alto, e eu trabalhei muito tempo como copastor do pastor que era o pastor dessa igreja, e a gente ganhava um recurso para sobreviver. A gente tinha como pagar o aluguel, tinha como fazer a nossa feirinha, só que a feirinha muitas vezes, irmãos, era tão pequenininha, e aí quando chegava aqueles dias 25, 26, 27, a gente ficava preocupado. E a gente recém-casado, né, foi tudo muito repentino na nossa vida, casamos, assumimos aqui o pastorado lá no Alto Mateus, e minha esposa com muita sabedoria sempre administrava bem lá a feira, mas quando chegava no fim do mês era uma escassez, a gente ficava ali contando mesmo, eu até brinco, que a gente contava o suco fresh. Vocês lembram do fresh, aquele pozinho?
ela dividia, né, o suco fresh para fazer várias porções na semana, para a gente poder ter sempre lá algo para beber que não fosse água, né, mas um suquinho ali. Aí depois as coisas foram melhorando, aí foi para o tangue. Aí depois começou a ver a possibilidade de comprar uma frutinha no fim de semana, e aí, graças a Deus, Deus foi abençoando. Mas, irmãos, e eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus por isso. Pensa um trabalhar de Deus na nossa vida, irmãos, para a gente aprender a viver na dependência dEle. E eu lembro que quando chegava dia 25, 27, quantas vezes terminávamos a escola dominical, e quando estávamos lá em casa, aí as pessoas chegavam lá, plim, blom, pastor, a gente fez uma feijoada hoje, vamos comer lá em casa. E era no fim do mês, eu dizia, Deus respondeu a oração, Mirelle. Outras vezes chegava a irmã Terezinha, né, que partiu já para a glória, chegava lá com um prato, Mirelle, eu trouxe sopa para você. Eu não gosto de sopa, mas ela ama sopa, né? E ela chegava lá com a sopa e a gente agradecia. Às vezes os irmãos não se davam nem conta que estavam sendo instrumento de Deus. Josélia, Gesso, quantas vezes não chamava a gente no fim do ano para ir lá para a formatura da escola deles, e a gente ia lá e era o dinheiro da roupinha do fim do ano da gente, né? E a gente sempre viu o cuidado de Deus, nunca reclamamos de nada. Eu não posso dizer aos irmãos aqui, olha, Deus deixou a gente passar fome em algum momento, a gente nunca passou, mas a gente via a mão de Deus cuidando da gente. Então, meus irmãos, eu aprendi também na prática isso, né? De maneira que a gente vive mais leve a vida, quando a gente sabe que temos o Deus que cuida de nós, quando a gente sabe buscar aquilo que realmente deve ser a prioridade da nossa vida. E como Jesus diz aqui, busque em primeiro lugar o reino de Deus, e o restante vem a reboque, vai chegar, não se preocupem não, descanse o coração de vocês. E outra coisa mais, curtam o tempo presente, deixe o futuro, deixe Mauá para lá um tempo, venha aproveitar aqui agora, sinta a brisa no rosto, a água quentinha aqui do litoral nordestino, sintam isso, porque isso faz parte da bênção de Deus na vida de vocês, né? Então a gente às vezes fica lá com a mente lá no futuro e deixamos de aproveitar as coisas do presente, né? Mudemos isso, ouçamos a voz do nosso Senhor. Amém? Amém, meus irmãos. Vamos fazer uma oração. Depois da oração, se tiver alguma pergunta aí, Henrique, eu não sei, ou os irmãos aqui queiram fazer alguma colocação. Não, né? Ok, então vamos orar. Meu Deus, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos porque a Tua palavra, Senhor, ela fala aos nossos corações. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és o Deus que cuida das nossas vidas. Nossas vidas, Senhor, estão nas Tuas mãos. Nós não dependemos, Senhor, de qualquer bem ou recurso que essa vida possa nos dar. Dependemos de Ti. E nós te pedimos nessa noite, nos ensina, Senhor, a dar ouvidos ao que o Senhor aqui nos ensina. Pai, nos faz abrir os nossos ouvidos, coloque em nossos corações para que venhamos viver, Deus, aquilo que o Senhor nos mostra aqui na Tua palavra. O que queremos, Senhor, é te ter como único Senhor. Não deixe que nada, meu Pai, tome o Teu lugar no nosso coração. Nem também nos deixe viver angustiados, aflitos, como se a nossa vida dependesse unicamente daquilo que temos ou daquilo que não temos. Pai, nós dependemos de Ti, e o Senhor já é tudo para nós. Pai, continua abençoando Teus servos, a Tua igreja, aqui e aqueles também que estão em casa, assim eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.